Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. O capítulo 9 de Eclesiastes começa com uma reflexão sobre a inevitabilidade da morte e a incerteza da vida. O autor afirma: deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos, os sábios e os seus trabalhos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio, o homem não sabe, tudo está diante dele. Aqui o autor sublinha que todos os nossos esforços, ações e destinos estão nas mãos de Deus, e que não podemos prever se experimentaremos amor ou ódio, prosperidade ou adversidade. Esta incerteza é uma constante na vida humana, destacando a limitação do nosso conhecimento e controle. Ele continua: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Esta observação enfatiza a igualdade de todos diante da morte. Independentemente do comportamento moral ou religioso, todos experimentam o mesmo fim. Na antiguidade, a morte era vista como o grande equalizador, e o autor aqui destaca a futilidade das distinções humanas na face desta realidade inevitável. O autor lamenta a maldade e a insensatez do coração humano. Este é o mal que há entre tudo o que se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo. Também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e há desvarios no seu coração enquanto vivem, e depois vão aos mortos. A maldade e a insensatez dos seres humanos são vistas como uma tragédia contínua, agravada pelo fato de que todos acabam no mesmo destino final. Esta visão pessimista da natureza humana reflete uma compreensão profunda da corrupção e da fraqueza moral inerente à humanidade. Ele continua com uma nota de esperança. Ora, para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Enquanto há vida, há esperança, mesmo que mínima. Esta expressão enfatiza o valor da vida, por mais humilde que seja, em comparação com a morte, que é final e irrevogável. Na cultura antiga, um cão era visto como um animal desprezível, enquanto o leão era considerado nobre. Contudo, a vida, mesmo a de um cão, é preferível à nobreza morta de um leão. Ele explica: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Os vivos têm consciência de sua mortalidade e a capacidade de agir e fazer escolhas, enquanto os mortos estão em um estado de inatividade e esquecimento. Esta visão sublinha a importância de viver plenamente e com propósito, enquanto ainda há tempo e oportunidade. O autor então aconselha a aproveitar a vida. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Ele encoraja a desfrutar as simples alegrias da vida cotidiana como um presente de Deus. Na cultura judaica, o pão e o vinho eram elementos básicos da alimentação, e vestir-se de branco e ungir-se com óleo eram símbolos de alegria e celebração. Ele continua: goza a vida com a mulher que amas. Todos os dias da tua vida vão, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os teus dias de vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e no teu trabalho que tu fazes debaixo do sol. A companhia e o amor de um cônjuge são vistos como uma das maiores bênçãos da vida. O autor nos lembra de valorizar e aproveitar esses momentos de alegria e amor, pois são dádivas que Deus nos concede em nossa existência transitória. Ele também enfatiza a importância de agir com diligência. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Esta passagem incentiva a trabalhar com dedicação e empenho enquanto se tem vida, pois após a morte não há mais oportunidade para realizar ou alcançar qualquer coisa. Na antiguidade, o trabalho era visto como uma expressão de caráter e virtude. E o autor nos lembra de fazer o nosso melhor enquanto podemos. O autor então reflete sobre a imprevisibilidade da vida. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes as riquezas, nem dos entendidos o favor.
mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. A vida não segue uma lógica previsível e o sucesso ou o fracasso não são garantidos pela habilidade ou esforço individual. A sorte e o tempo desempenham papéis significativos na determinação dos resultados, lembrando-nos da incerteza e da falta de controle que temos sobre nossas vidas. Ele continua: porque também o homem não conhece o seu tempo. Como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Esta analogia destaca a imprevisibilidade e a vulnerabilidade da vida humana. Assim como peixes e pássaros são apanhados inesperadamente, os seres humanos também podem ser surpreendidos por circunstâncias adversas sem aviso prévio. O autor então relata uma parábola sobre a sabedoria. Também vi esta sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade com poucos homens dentro dela. E veio contra ela um grande rei, e a cercou e levantou contra ela grandes baluartes. E encontrou-se nela um homem pobre, sábio, que livrou a cidade pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele homem pobre. Esta história ilustra a sabedoria como uma força poderosa, capaz de salvar uma cidade, mas também ressalta a ingratidão e o esquecimento humano. Mesmo os atos de sabedoria podem ser rapidamente esquecidos, especialmente se realizados por aqueles que não têm posição ou riqueza. Ele conclui: então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina entre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. A sabedoria é, portanto, superior à força e às armas, mas é frequentemente ignorada ou desprezada, especialmente quando vem de alguém sem status ou poder. No entanto, a sabedoria tem um valor duradouro e significativo, capaz de trazer grandes benefícios, enquanto a insensatez pode causar destruição significativa. O capítulo 9 de Eclesiastes oferece uma série de reflexões profundas sobre a inevitabilidade da morte, a importância de aproveitar a vida, a imprevisibilidade do destino e o valor supremo da sabedoria. O autor nos convida a viver com propósito, diligência e alegria, valorizando as bênçãos simples e cotidianas que Deus nos dá, enquanto reconhecemos a limitação do nosso entendimento e controle sobre a vida. Ele nos lembra que, apesar da transitoriedade e da incerteza da vida, a sabedoria é uma bússola confiável que nos guia para uma existência mais significativa e satisfatória. Toda segunda e quinta-feira estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.